E pelo em Poesia de hoje, nós estamos estudando um livro muito importante, é o livro de Ezequiel, e o capítulo é o 20. É um capítulo bastante extenso, então nós vamos demorar um pouquinho mais do que o de costume, e 5 pontos especiais do amor de Deus serão observados aqui neste capítulo. Primeiro, que Deus retém a sua ira por causa do seu amor. Segundo, a ira de Deus tem mais limite do que a sua compaixão. Terceiro, a ira de Deus cede à sua bondade. Quarto, o amor de Deus suplanta a sua ira. E quinto, o amor de Deus é incrível, imensurável e sublime. No 10º dia do 5º mês, do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram e sentaram diante de mim para consultar o Deus do céu. Então me veio essa palavra do Senhor, com os líderes de Israel, vá falar e diga-lhes, assim diz o Senhor, por que vocês vieram para me consultar? Pois eu juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Isso é o Senhor que está a falar. Você o julgará, filho do homem? Então, que eles sejam confrontados com as práticas repugnantes que fizeram os seus antepassados. E diga a eles, assim diz o soberano Senhor, no dia em que Israel foi meu escolhido, jurei aos descendentes da família de Jacó com meu braço forte e estendido, e lhe revelei a eles quando ainda estavam no Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu lhes disse isso com o braço bem erguido. Naquele dia jurei a eles que do Egito os tiraria e para uma terra que eu havia procurado, para eles eu os levaria, terra que mana leite e mel, a mais linda de todas as terras que havia. E eu lhes disse, desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram seus olhos e não contamine com os ídolos do Egito como vocês fizeram antes. Eu sou o Senhor, o seu Deus, mas eles contra mim se rebelaram e não quiseram ouvir-me, atenção não me mostraram, não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto seus olhos, nem os ídolos do Egito eles abandonaram. Por isso eu lhes disse que sobre eles a minha ira derramaria e que a minha indignação contra eles no Egito lançaria. Mas, por amor do meu nome, eu agi evitando que aos olhos das nações o meu nome eles fossem profanando, entre os quais estavam e à vista de quem eu tinha me revelado a todos os israelitas para que do Egito eles fossem tirados. Por isso, eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. E eu lhes tornei conhecidas as minhas leis, eu lhes dei os meus decretos, porque aqueles que lhes obedecer viverá por eles, de certo. Também eu lhes dei os meus sábados como sinal entre mim e eles, para que eu soubesse que eu sou o Senhor, um povo santo através deles. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim lá no deserto. Rejeitaram as minhas leis e não agiram de acordo com os meus decretos, sendo que aquele que lhes obedecer, por eles também viverá. E também eu lhes dei os meus sábados, mas eles passaram a profanar. Por isso eu lhes disse que a minha ira derramaria sobre eles no deserto e também os destruiria. Mas, evitando que o meu nome fosse profanado, por amor do meu nome eu agi, aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado dali. Também com mão erguida, a eles eu jurei que não os levaria para a terra que eu lhes dei, uma terra que mana leite e mel, a mais linda de todas as terras que formei, porque as minhas leis eles rejeitaram, não agiram segundo os meus decretos e os meus sábados eles profanaram, pois os seus corações para os seus ídolos eles voltaram. Porém, para eles com piedade eu olhei e não os destruí, e no deserto não os exterminei. E eu disse aos filhos deles no deserto, não sigam as normas dos seus pais, nem obedeçam às leis deles, e nem se contamine com seus ídolos jamais, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Hajam conforme os meus decretos e tenham cuidado de guardar as minhas leis, hajam sempre de modo correto, santifiquem os meus sábados, para que entre eles e entre nós seja um sinal. Então vocês saberão que eu sou o Senhor e sou um Deus eternal. Mas os filhos contra mim se rebelaram, não agiram de acordo com os meus decretos e de obedecer às minhas leis, eles também não cuidaram, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas, e os meus sábados passaram a profanar, eles fizeram isso. Por isso eu disse que a minha ira sobre eles eu derramaria, e o meu furor contra eles no deserto eu lançaria.
Mas, quando tive meu braço, e por amor do meu nome, agi evitando aos olhos das nações que eles fossem profanando o meu nome, à vista das nações as quais eu os havia tirado dali, também com mão erguida, jurei a eles no deserto ali, que entre as nações eu os espalharia, e por outras terras eu os dispersaria, porque não obedeceram à minha lei, mas os meus decretos rejeitaram. E os meus sábados eles profanaram, e os ídolos de seu país os seus olhos cobiçaram. Também os abandonei a decretos que bons não podiam ser, e a leis pelas quais eles não conseguiriam viver. Sim, por meio de suas ofertas, eu deixei que se contaminassem, como no sacrifício de cada filho mais velho, para que eles se examinassem e eu os enchesse de pavor, e para que eles soubessem que eu sou o Senhor, e finalmente eles se emendassem. Portanto, fale à nação de Israel e diga-lhes: assim o soberano Senhor tem falado, pelos seus antepassados também fui blasfemado, e por eles eu fui abandonado. Quando eu os trouxe para a terra que eu havia jurado lhes dar, bastava que visse um monte alto ou uma árvore frondosa por lá, ali ofereciam seus sacrifícios, faziam ofertas que a minha ira provocavam, apresentavam incenso aromático e as suas ofertas de bebidas derramavam. Perguntei-lhes então: que altar é este? No monte para onde vocês vão é chamado Bama até o dia de hoje. Portanto, diga a essa nação: assim diz o soberano Senhor, vocês não estão se contaminando como os seus antepassados se contaminaram? E as suas imagens repugnantes também não estão cobiçando? Quando vocês apresentam as suas ofertas, o sacrifício de seus filhos no fogo, continua a contaminar-se com todos os seus ídolos até o dia de hoje, de novo. E eu deverei deixar que me consultem, ó nação de Israel, eu juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor Criador da terra e do céu, eu não lhes permitirei que me consultem. Vocês dizem: queremos ser como as nações, como os povos do mundo inteiro, que servem deuses de pedra, servem a deuses de madeira. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Palavra do soberano Senhor, por minha vida, ele diz, eu vou jurar, com mão poderosa e braço forte, sobre vocês eu dominarei. E com ira que já transbordou dentre todas as nações a vocês trarei. E dentre as terras para onde vocês foram espalhados, outra vez eu os ajuntarei, trarei vocês para o deserto das nações, e ali, face a face, eu julgarei. Assim como os seus antepassados, no deserto, lá no Egito, eu julguei. Palavra do soberano Senhor, também eu os julgarei. Enquanto estiverem passando debaixo da minha ira, a vocês eu contarei. E para o vínculo da aliança, novamente os trarei. Daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim, eu os separarei, e embora eu os tire da terra onde habitam, na terra de Israel, eles não entrarão. Então que eu sou o Senhor, todos vocês saberão. Quanto a vocês, ó nação de Israel, o soberano Senhor diz mais uma vez: vão prestar culto aos seus ídolos, cada um de vocês, mas depois disso vocês certamente me ouvirão, e o meu nome santo, com as suas ofertas e com os seus ídolos, vocês não mais profanarão, pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano Senhor, Criador da terra e do céu, toda a nação de Israel me prestará culto, e ali eu os aceitarei, as ofertas de vocês e as melhores dádivas, junto com todas as suas dádivas sagradas, ali eu exigirei, eu os aceitarei como incenso aromático, quando dentre as nações eu os tirar, dentre as terras pelas quais vocês foram espalhadas, novamente eu vou lhes ajuntar à vista das nações, santo no meio de vocês eu me mostrarei. Vocês saberão que eu sou o Senhor, para a terra de Israel eu os trarei, a terra que de mão erguida, que daria aos seus antepassados. Naquele tempo eu jurei, ali vocês se lembrarão da sua conduta, de como vocês se comportaram, que tiveram de outras nações pelas quais vocês se contaminaram e terão nojo de si mesmo, por causa do mal que vocês realizaram. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu tratar com vocês por meu nome ter amor, e não de acordo com os caminhos maus
e as suas práticas perversas, ó nação de Israel, palavra do soberano Senhor. Veio a mim essa palavra do Senhor, filho do homem, vira o rosto para o sul, profetize contra a floresta da terra do Neguebe e pregue muito, pregue contra o sul. Diga à floresta do Neguebe, ouça a palavra do Senhor, estou a ponto de incendiá-la. Assim diz o soberano Senhor, consumindo todas as suas árvores, tanto as verdes quanto a que a seca está. A chama abrasadora não será apagada, e todo o resto do Neguebe até o norte, por ela será ressecada. Todos verão que eu, o Senhor, acendi, e ela não será apagada. Então eu disse, soberano Senhor, estão dizendo a meu respeito, acaso ele não está apenas contando parábolas, nos falando deste jeito? E assim termina o capítulo 20, onde Ezequiel é desafiado por Deus a dizer verdades para o povo de Israel. Eu e você também precisamos ouvir essas verdades, transformar o nosso caminho e nos voltar para o Senhor. Então aproveite esse dia, este momento e seja mais uma vez reavivado.